Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Pois é, com que prazer, estamos aqui juntinho de vocês para começar o nosso programa, mais uma vez aqui pelo Facebook, né? Pelo nosso Face, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. E lembrando a você que o nosso programa também ele está no YouTube, mas ele está sempre algumas horas depois, ao vivo no Facebook Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. E depois, então, ele vai para o youtube.com Fernando Sérgio, né? E aí você, indo no YouTube, por favor, se inscreva. É muito importante que você possa se inscrever. É importante para a gente já atingiu 40 mil views no YouTube. Isso é muito importante, levando em consideração que é um programa de quase uma hora, às vezes tem uma hora e pouco, e na realidade é meio assim, digamos, diferenciado dos demais das demais participações que são com menos minutagem, né? Mas também tem muita coisa longa, não só no YouTube, bem como também no Facebook. O importante é que você nos prestigie, eu fico muito agradecido desse prestígio, você pode participar. Se você quiser mandar algum recado para mim, você manda por favor para o meu e-mail fsgrandinetti, com 2 T's e I, grandinetti@gmail.com. Ok? fsgrandinetti@gmail.com. Teve uma repercussão enorme o programa de ontem e que nós fizemos em homenagem ao nosso querido Jimmy Hall, que se foi vítima do Covid-19. E a gente, se por um lado fica feliz, entende que essa grande audiência foi mesmo em função do infausto acontecimento e, consequentemente, da grande popularidade que o Jimmy tinha, né? E se Deus quiser, em outras plagas irá de ter, né? Mas de qualquer maneira, eu quero agradecer a todos, que a gente não terá o tempo necessário para falar em nome de todos, né? Mas eu quero agradecer sim a todos que participaram, que mandaram recado, que mandaram palavras de afeto, de estímulo e de carinho, o meu muito obrigado. Muito bem, mas a vida que segue, né? O show precisa continuar. O inglês tem uma forma de falar: the show must go on, né? Quer dizer, então há que se continuar. É assim mesmo. Quantas vezes no rádio, às vezes você com problema pessoal, às vezes com alguma dificuldade, e abre o microfone e você faz um programa. Mas não só eu, de maneira alguma, todos os grandes trabalhadores do rádio, né? Então a gente fica muito feliz com isso, né? E ao mesmo tempo orgulhoso de saber que a gente tem uma profissão que é aquela profissão que a gente é apaixonado. O importante nessa história é você ter paixão, o importante é você ter bom gosto, o importante é você saber que na realidade você tem, digamos assim, essa vocação para a comunicação. Isso eu falo principalmente para os estudantes de comunicação, para aqueles que estão chegando no mercado hoje, né? E eu tenho realmente admirado muito isso. Eu acho que também está na hora de separar o joio do trigo, porque hoje os radialistas, mas principalmente os jornalistas, sofrem uma campanha muito negativa, principalmente lá do governo federal, que parece que botou todo mundo no mesmo liquidificador e chacoalhou, como se todos fossem iguais. E não é assim. Claro que existe jornalista tendencioso de um lado, à direita, existe jornalista tendencioso de outro lado, à esquerda e até do centro. Mas na realidade a grande maioria representa o trabalhador brasileiro, pessoas que lutam cada qual na sua maneira de ser. E a gente tem que respeitar toda e qualquer profissão. É basicamente isso que a gente tem que parar para pensar e para analisar, né? E sobretudo pacificar o país, porque o país parece que anda muito agitado, com problemas os mais diversos, e daqui a pouco eu estarei falando aqui com o Dr. Cícero Munhoz, que é cardiologista, que é diretor médico do Hospital Alemão do Amparo, e nós estávamos conversando há pouco para combinar a entrevista, o papo que a gente estava falando, e dizendo que a gente começou tarde esse combate a essa pandemia, né? E é uma vergonha. Nós tivemos 1.300 e tantos casos nas últimas 24 horas, quer dizer, só vem aumentando. Isso faltou tudo, quer dizer, e faltou de quem? Faltou das nossas autoridades constituídas, desde o presidente
passando por todos os níveis governamentais, os governadores, os prefeitos, e agora o pessoal fica meio atônito. Essa é que é a realidade. E nós todos estamos meio atônitos, né? Porque é natural. Você sabe que a vida humana, ela é, digamos assim, muito frágil, né? Então ela há que ser protegida. Agora, quando é que a gente imaginaria que chegaríamos a esses níveis? E há exceções. Por exemplo, vocês viram hoje no noticiário da TV, Florianópolis parece que só teve 7 mortes. E Florianópolis, então, por quê? Porque ela fez lá em março, quando começou a onda da pandemia, ela fez o que deveria fazer, fez o tal do lockdown, fez o tal de olha, se segura em casa, etc. e que tais. Então, na cidade de Florianópolis, não sei se isso se aplica também a Santa Catarina, provavelmente sim, houve uma defasagem muito grande em favor deles, enquanto nós não. Quer dizer, chegou em março, a Organização Mundial da Saúde falava em pandemia, né? Dizia que era uma pandemia, e todo mundo assim, vai ter o carnaval. Teve carnaval no Rio de Janeiro, teve carnaval. Eu não sou contra o carnaval, pelo contrário, acho lindo, acho uma festa extraordinária. Nós tivemos aqui um colega, o Epe Gomes, jornalista, que falava, Fernando, olha, ele foi profético, por assim dizer, porque muitos meses antes da gente saber se haveria ou não a pandemia, ele aqui conosco, ainda hoje eu falei com ele, ele falou, Fernando, eu acho que o Brasil tinha que parar 2 anos que não teria carnaval e não teria futebol. Eu achava até naquele momento, eu mesmo estava errado, porque eu disse, meu Deus do céu, mas será? Isso é impossível de acontecer. E a doença parou essas duas coisas, mas parou tardiamente. Isso segundo médicos. Tivemos aqui semana passada o doutor Edmilson Migoles, que falava basicamente a mesma coisa em outras palavras. Quer dizer, então, como, sabe, as autoridades, aqueles que teriam coragem necessária para dizer, olha, não vai ter bloco. Não tem condição. Por quê? Porque é transmissão, gente. Eu não sou contra o Bola Preta, eu não sou contra o Cacique de Ramos, eu não sou contra a Felicidade da Moca lá em São Paulo. Não sou contra Gaviões da Fiel, mas o que houve, o que acontece? No Carnaval vem o maior número de turistas estrangeiros para o Brasil e, consequentemente, trouxeram os vírus, que eles não vieram do nada. Todos nós sabemos que o vírus nasceu lá na China, né, por razões diversas. Não acredito que seja por maldade, em absoluto, ou até por imperícia talvez, e foi transportado através de seres humanos que transportavam, porque não viam. O vírus é tão pequeno que ele tem a milésima parte de um fio de cabelo. Quer dizer, e isso acabou, de repente, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, como a gente fazia normalmente, né? Mas se a autoridade constituída, aquela que tem o poder, né, de dizer, olha, não pode ser, poderia ficar impopular, etc. e que tais, mas a nossa história hoje seria muito diferente, até porque a história de Portugal hoje é muito diferente para melhor com relação ao Brasil. Isso é fato. Recentemente eu vi numa publicação dizendo que daqui para frente o melhor destino na Europa será Portugal, porque fez exatamente o que o governo de Santa Catarina fez. E hoje Portugal está se distensionando, mas com o número de casos em baixa, que é exatamente o nosso oposto na maioria dos nossos estados. Nós estamos distensionando porque a economia não aguenta mais. Essa é que é a realidade. E, obviamente, de repente, agora, esse fato da pessoa, por exemplo, reabrir os shoppings, não aqui no Rio de Janeiro, ainda não foram reabertos, mas aqueles estados que estão reabrindo, é com o quê? Com medição a laser, para saber se você não está com febre, é máscara, né? Só pode entrar 1/3 do cabível dentro do shopping, e assim tem que ser feito, porque as pessoas precisam viver. Essa é que é a realidade. Eu já falei com vocês, eu nunca escondi isso, né? Até por força da minha necessidade cardiológica, né? Eu teria e tenho e faço isso todos os santos dias. Eu ou corro ou ando, e corro e ando a maioria das vezes 5 quilômetros, e bem cedinho, aqui pelas ruas da Tijuca, que estão geralmente vazias. Muito bem, e me sinto bem fazendo isso com máscara, com óculos, com tudo que tem direito. Olha, eu confesso a vocês que há muito tempo eu não vejo pessoas, tanta gente dormindo na rua por falta de opção, porque o dinheiro acabou.
Essa é que é a realidade. Então, o que resta, a meu ver, a esses políticos de todos os níveis, não vem com essa conversa, porque o governo federal é outra coisa também que não funcionou e teria que ter funcionado. Tem que ter decisão, tem que ter decisão, tinha que ter decisão, comando é comando. E não, peraí, tinha que ter decisão. Quer dizer, decisão de quê? Vamos botar um só ministro da saúde e esse vai ficar até o fim, acertando ou errando. E, em última análise, nós estamos aí nessa situação. Demitiram o Mandetta, porque estava errado, porque isso, porque aquilo, porque estava aparecendo mais que o presidente. Demitiram o outro, esqueci o nome do rapaz, o Taishi, né? O Nelson Taishi, aliás, não demitiram, não, ele se demitiu, porque quando ele olhou a bagunça que estava, pelo amor de Deus, quando naquela reunião ele viu aquele ministro das Minas e Energia, sei lá, do Meio Ambiente, dizer, não, vamos aproveitar que a imprensa só fala de Covid para passar a boiada. Se você vê de novo essa cena, você vê a cara do Taishi, que não é bobo, o cara está assim, ó, está assim, meu Deus do céu, que horror, que horror. Então, faltou liderança de um lado, brigaram de tudo quanto é lado, o presidente brigou com relação ao de São Paulo brigou com relação ao presidente, o Witzel agora está até com a cara desapontada, né? Porque também andava brigando, todos três aparentemente, um querendo se reeleger muito antes da reeleição, os outros dois querendo se eleger também muito antes da eleição, e o Brasil indo de água abaixo. Os caras fazendo manifestações em Brasília em favor de revolução, em favor de coisas antidemocráticas, absolutamente antidemocráticas, né? E todo mundo fazendo oba-oba, esquecendo que estão morrendo milhares de pessoas. E são pessoas, não são números. Quando você bota 32 mil pessoas morreram no Brasil, são números. Aparentemente é uma estatística fria. Mas quando você vê com humanidade, são pessoas que se perderam, famílias destruídas, essa é que é a realidade. Eu quisera abrir esse programa de uma outra maneira, dizer, oba, maravilha, está tudo bem, né? Nossos governadores são maravilhosos, seus prefeitos também. Não, deve ter um ou outro, presidente, então, meu Deus do céu, mas tem que parar com essa brigaiada, tem que parar com essa bobagem. Esse negócio de fake news, de bobagem. Outro dia alguém botou na internet, é um negócio que eu confesso a vocês, que eu fico pasmo. Como é que as pessoas repetem assim, sem pensar. Entendeu? Eu conto uma mentira, não sou chegado a isso, mas se eu contasse uma mentira, o cara que gosta de mim, olha, opa, vou passar, e passa em frente. Seja da direita, da esquerda ou do centro. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Né? Outro dia eu vi de uma pessoa até culta, ela passou uma foto, não era nem foto, era um vídeo, né? Há essa campanha hoje contra a Rede Globo, parcialmente com alguma razão, mas que necessariamente você pode ter meia dúzia de tendenciosos que mandam, digamos assim, mas tem uma grande, enorme maioria que dela vive, que são famílias inteiras que precisam se sustentar. Porque a Globo não está recebendo dinheiro, é verdade, então passou dificuldade, demitiu um monte de gente. E as outras estão elogiando por quê? Porque as outras estão recebendo dinheiro. Percebe o negócio? Percebe como é que muda só? Mudam as moscas, porém o cocô continua o mesmo. Então alguma coisa tem que ser feita do ponto de vista de sinceridade. Essa é que é a verdade. Então no negócio do vídeo que eu cheguei a ver, então botaram uma notícia, esta foi a notícia dada na Rede Globo. Eu nem respondi isso, porque pelo amor de Deus não dá para responder. Eu não sou muito inteligente não, mas o curto que eu tenho, eu acho que eu consigo entender bem. Então era o seguinte, eram guardas, provavelmente dos Estados Unidos, com aquele uniforme azul marinho de Nova York, e prendendo uma senhora, a senhora deu um tapão mesmo, um murro no rosto do guarda, veio outro, ela deu no outro, aí o outro deu um murro na mulher, a mulher deitou. Aí, na outra cena, a da Globo não mostrava isso. A da Globo mostrava só a mulher sendo agredida. Então, tá vendo? A Rádio Globo, aí alguém conclui embaixo, essa emissora é um lixo. Pode até ser, não tenho nada com isso, não tenho, digamos assim, eu não tenho procuração para defender a Rede Globo de televisão. Pode ter sido uma má edição.
Agora, qual é o interesse que qualquer emissora do Brasil tem em fazer campanha contra a polícia dos Estados Unidos? É uma questão de pensar, professor. Não é não? Porque pode ter feito uma péssima edição, devia mostrar tudo. Agora, uma coisa não justifica a outra. A senhora que deu 2 porradas na cara de 2 policiais, ela é lamentável. Mas o cara dá uma porrada que a mulher deitou de bunda no chão, também é deplorável. Quer dizer, então, isso são umas bobagens, mas não são bobagens não, são coisas maliciosas, devidamente calculadas para que um grupo, seja qual for, assuma o poder e o resto que se dane. Porque essa é a história do Brasil, até hoje. Pode ser que um dia mude. Eu estou com 74 anos de idade, estou velhinho e como eu sei que ninguém fica para semente, mas pelo menos se os mais jovens puderem entender essa situação, poderão de repente ser um pouquinho mais honestos. Enfim, desculpa. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, são autênticas espadas samurai, maravilhosas, são verdadeiras obras de arte e que você compra através do site espadascatana.com.br. Olha, meus amigos, eu vou... Aqui não, já tô ligando errado. Não atende não, o Munhoz, liguei errado aqui que eu ia botar na câmera. Olha só, atenção escambau. Não é isso não. A gente fica bravo. Agora sim, agora eu vou aceitar. Vou aceitar o nosso querido doutor Munhoz aqui agora. Oi, Munhoz, espera aí, eu liguei pelo lado errado. Espera aí, vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Não achei não. Tá difícil aqui. Por uma bobagem, sabe, que tem esses íconezinhos aqui, e eu, ao invés de ligar agora, eu vou ligar certo. Agora sim, parece que sim. Vamos falar com o doutor Cícero Munhoz, que é um dos principais médicos do Rio de Janeiro, nosso querido amigo, presidente, chefe médico do Hospital Alemão do Amparo. Olha aqui, o doutor Munhoz já está aqui conosco, está vendo, doutor Munhoz? Muito boa tarde. Boa tarde, amigo Fernando Sérgio, nossos internautas, sempre um prazer estar aí com vocês. Perfeito. Agora, com licença, que eu vou colocar onde o senhor merece, no pedestal. Ai. Mas não é fácil, né? Mas falando aqui, doutor Munhoz, eu queria a sua avaliação técnica desse momento que a gente está vendo, né? Porque em matéria de bobeira, a gente, se não houver má fé, houve má administração, né? É mais ou menos isso, não tem das duas uma, né? O governador soltou uma nota dizendo que a defesa dele, dizendo que ele não tinha por que ser investigado. Não, pode até não ter, mas tem que ser investigado, para saber o que houve com os nossos hospitais de campanha. Dá para o senhor, com sua experiência de médico de tantos anos, explicar? Fernando, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o erro aconteceu lá atrás, quando se deu uma autonomia completa e irrestrita aos prefeitos e governadores. Certo. Eu sempre digo, é como você tem vários filhos, né? Uhum. É como você colocar os seus filhos à vontade para gastar o que quiser sem lhe dar maiores explicações. Exato. Então foi o que o STF fez lá atrás. Devem ter lá, quem sou eu, não sou jurista, não sou nada, mas apenas uma opinião, uma observação de um cidadão brasileiro que tem a total liberdade de se manifestar. Eu acho que essa liberdade demasiada, essa autonomia irrestrita, criou uma série de anomalias. O ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta, que foi corroborado pela opinião também do Tait, que ele disse o seguinte, cada local tem a sua peculiaridade. Eu concordo, você não pode pegar todos aí os 5 mil e tantos municípios no Brasil e igualar achando que todos têm o mesmo desenho, os mesmos problemas, a mesma oferta de leitos, tanto de UTI quanto leitos de enfermaria. É óbvio que não, mas era preciso que essa autonomia tivesse supervisionada, tivesse um limite. Quando se fosse fazer um hospital de campanha, que não é nada fácil, é uma estrutura grande, pesada, não só do ponto de vista de fazer, como do ponto de vista econômico, era preciso que isso tivesse sido mais coordenado, mais estruturado, mais estudado. Então, qual é o risco que a gente corre agora? De 7 hospitais
Sim. E ele falou que não está funcionando na plenitude, não. No máximo, vamos botar em 60%, 70%. Então, na verdade, nenhum dos 7 projetados estão funcionando como deveriam. Esse é o grande problema que eu vejo. Quer dizer, o dinheiro foi pro ralo. O dinheiro foi pro ralo, né? Porque os construtores da barraca, digamos assim, do barracão, estes receberam, né? Ou estão recebendo. Agora parece que o novo diretor, ele bloqueou 200 milhões que ia para Iabas. Qual é a imagem? O amigo é chefe médico do Hospital Alemão do Amparo, não sei se tem essa percepção ou se os colegas têm. Qual é a imagem que a Iabas tem no meio médico? Olha, Fernando, há muito tempo a Iabas é fruto de uma série de colocações aí duvidosas. Muito antes da pandemia, desde ano passado, que se fala em uma série de circunstâncias que a Iabas estaria recebendo, não estaria honrando com o que estava combinado. Tem vários colegas que trabalham em serviço público. O único serviço público que eu trabalhei realmente foi na área militar. A minha vida foi na área privada, mas tenho inúmeros colegas que trabalham no estado, no município. Sim. E que fazem isso. A Iabas sempre foi uma empresa que deixou muitas dúvidas, que deixou muito a desejar do seu ponto de vista de administração dos hospitais públicos. Então, por quê? Se ela tem essa incapacidade lá atrás dos hospitais públicos, por que seria tão capacitada e por que foi escolhida para gerenciar uma coisa muito mais problemática, que é fazer um hospital de campanha e administrar esse hospital de campanha? Agora, uma pergunta, doutor Munhoz, esses carrinhos de anestesia foram comprados errados ou propositadamente? Porque explica qual é a diferença dos carrinhos de anestesia e por que eles não servem como respiradores para o combate à Covid. Ô Fernando, os carrinhos de anestesia, como o próprio nome diz, eles são apropriados para serem utilizados durante um ato cirúrgico. Então, todo o esquema dele é feito para dar suporte ventilatório durante um determinado período de algumas horas. Ou seja, a estrutura dele não é projetada e nem tem a magnitude para suportar horas e horas. 24 horas, 48. Exatamente. Você tem um eletrodoméstico que você pode usar 3, 4, 5 vezes por dia, e agora se você deixar ele ligado 24 horas por dia, vai queimar o motor dele, não dá problema. Então esses carrinhos foram totalmente inadequados. Aí você pode perguntar, mas por que eles foram adquiridos? Eu não tenho a informação. Seria só incompetência? Essa é a pergunta, né? Eu vou te falar, eu acho até que eu gostaria de dizer que sim, mas acho que não. Difícil, né? Coisa isso, né, Fernando? Muita coisa. São milhões e milhões e milhões empenhados nisso aí. Olha, não só é o Brasil, uma grande parte de municípios e estados. Isso aí não foi só no Rio de Janeiro. Não foi só. Está se desvendando em vários locais. É verdade. Olha, nós temos nesse momento acompanhando a gente vários amigos, inclusive quero mandar um grande abraço a um grande repórter de quem eu sou fã, repórter do SBT, o nosso querido Fábio Barreto, que está nos acompanhando nesse momento. Um abraço, Fábio, para você, para o Maurício Berger, para a Ana Letícia, tantos amigos queridos que infelizmente passam muito rápido as mensagens e a gente não consegue acompanhar. Mas o Marcos Stefano lá em São Paulo. Quer dizer, é aquela história, né? E agora, uma coisa que o amigo já dizia há tempos, né? E nesse particular até a gente está acompanhando, em cada lugar está havendo uma relativa distensão. Até porque é inevitável, né, doutor Munhoz? Fernando, eu vou te dizer mais. É incompetência mesmo. A gente tem que ser verdadeiro. Incompetência com certeza. Porque 2 hospitais que foram entregues à iniciativa privada para montar e administrar uma grande rede de hospitais do Rio de Janeiro, sim, estão funcionando perfeitamente. É verdade. Foi projetado dentro do que foi programado. Aí eu te pergunto, por que na iniciativa privada funciona e na esfera pública não funciona? Tem ou não tem
desse caminho. A resposta seria porque o dinheiro é do povo, né? Aí o dinheiro não é de ninguém, o dinheiro é do povo, ninguém vai saber de quem é. Aí os caras metem a mão, me perdoe, quer dizer, não quer dizer que seja, pode ser que a inocência, e havendo inocência é só incompetência, né, doutor Munhoz? Aí o que é pior, né? Eu não sei se é pior, mas é um... Conta do que você está falando, é que existe muita interferência política e muita gente querendo empurrar o problema de saúde para o lado político e estender essa situação. É uma situação gravíssima do ponto de vista de saúde. E as pessoas ainda politizam e tentam manter uma situação para auferir lucros, para auferir verbas, para se completarem. A gente não quer acusar ninguém, nem quem somos nós para acusar alguém, mas é uma situação, no mínimo, esdrúxula, e quem é o grande prejudicado com isso? O povo. Essa que é a grande realidade. Mas não tenha dúvida disso, é verdade, realmente. A gente, eu há pouco tempo atrás conversava com um amigo que vou preservar, que foi, sabia desses assuntos, né, e não tem provas. Então, não tendo provas, você não pode divulgar na inteireza. Mas ele foi a prova pessoal. Só que ele falou, Fernando, eu não posso dizer isso, porque na verdade eu não tenho como. Mas essas licitações, em alguns lugares, principalmente na época anterior, essas licitações, você combinava com 4 empresas e dizia, olha, essa aqui vai estar o preço menor, essa vai dar aquilo, aí a tua vez é essa. Mas sempre no mesmo bloco. Então, do ponto de vista jurídico, estava perfeito. Houve licitação de 4 empresas diferentes. Só que as 4 empresas eram o mesmo bloco. Quer dizer, é um negócio absurdo que tem que ser apurado, que a Polícia Federal tem que cair forte nisso realmente e puna exatamente a quem puder punir, né? E que tiver que punir, porque a gente não pode continuar sendo essa republiqueta que a gente está dando informação lá para fora que estamos mal por ignorância nossa. E notadamente, né, como um amigo disse, de prefeitos mal colocados, de governadores, meu Deus do céu, de incompreensão também da parte de Brasília muitas vezes. Mas eu queria agora a sua opinião como grande médico que o senhor é, né? Eu tinha que tocar nesse assunto. Eu tive anteontem aqui o doutor Edmilson Migovski conversando comigo e tal. Eu não sei se o amigo já ouviu falar, mas talvez, pelo menos, valia a pena a consulta. O doutor Edmilson me contou que está trabalhando com... Inicialmente foram 10 médicos que aceitaram fazer um trabalho com um determinado remédio, que eu não me lembro qual. E... Qual é? Nita. O nome comercial chama-se Anita. Anita, e que está tendo um resultado brilhante. Parece que 200 pessoas que eles estão tratando, apenas 2 tiveram problemas e porque tinham outros problemas de saúde. Todos os outros estão em vias de ou se curaram ou sequer chegaram a ser internados. Aí eu perguntei para ele por que isso não se multiplica, e ele falou, porque esbarra, nós estamos numa pandemia e eles vão ter que fazer aqueles testes tais, 100 pessoas recebendo a Anita, né, e outras 100 não recebendo só placebo para poder conferir e tal. E nós estamos no momento, doutor, que a Universidade de Oxford vai mandar 2.000 doses de vacinas, que aparentemente devem ser positivas, esperamos, né, para brasileiros, né? Quanto tempo mais, na sua avaliação médica, vai levar para que a gente chegue realmente a voltar ao quase normal? Porque a normalidade de antigamente acho que não vai dar, né? Fernanda, eu tenho assim, em relação, vamos falar primeiro das medicações, depois a gente fala da vacina. Em relação às medicações, passando pela hidroxicloroquina, agora a Anita, né, Anita Zoxanida, e na Rússia está se fazendo também um estudo muito sério com a Fifavir, que é um antiviral nos moldes do Tamiflu e de outros antivirais, que dizem que está tendo também um resultado muito interessante. O fato é que todas essas medicações, elas têm que ser feitas de uma forma mesmo que experimental. Não há tempo para a gente fazer, como eu já te falei, um protocolo
cego. São estudos que demandam tempo. E isso, se é uma coisa que nós não temos hoje, é tempo. É verdade. Nós temos que fazer. Eu ouvi atentamente uma reportagem com o Vygotsky, né, a quem eu mando um grande abraço, aprecio muito o trabalho dele, e que ele realmente tem tido um excelente resultado com a Anita Zwack-Saguida. Então, eu acho que é válido e é importante que a gente faça esses experimentos. E vou te dizer mais, é uma medicação que realmente não tem muito menos contraindicação que a própria hidroxicloroquina. É um remédio que é usado para parasitose intestinal, né? Para verme, para giardia. É uma medicação que até criança usa, não tem grandes problemas. Então, se não tem grandes problemas, vamos tentar, grande mal, vamos arriscar que façam bem. Então, em relação à medicação, eu acho isso. Em relação à vacina, as vacinas realmente elas demoravam, pelo menos, né? A necessidade faz a gente modificar. Essa pandemia realmente vai modificar muitos hábitos, estudos e interpretações científicas. Então, em relação à vacina, que parece que está vindo uma rapidez que a gente nunca sonhou na vida, uma vacina aí que demorava de 2 a 3 anos para começar a ser experimentada em humanos, e agora essa, num tempo recorde, já vai ser experimentada agora, aliás, já começou lá nos Estados Unidos, e vai se estender agora para o Brasil num estudo que é feito simultâneo com os Estados Unidos. Eu acho que se esse estudo já está se encadeando dessa forma, a gente tem que ter muita esperança que até o fim do ano a gente possa ter uma vacina já confiável e em condições, né? E se tivermos, realmente é uma esperança enorme que estava quase que perdida aí, e esperando lá para o meio do ano que vem uma possibilidade de vacinação. Então, eu estou, depois dessa notícia que esse grupo selecionado vai fazer um estudo em vivo, em humanos, é bem possível que a gente até o fim do ano tenha uma vacina que ele já tem todo o projeto para pelo menos aí 200 a 300 milhões de doses. Então, ninguém projeta 200 milhões de doses de uma vacina se ela não tiver quase que 100% confiável. Então, eu acho que a esperança é muito boa. Eu estou bem otimista em relação a isso. Deus permita, por favor, doutor, muito obrigado por sua presença mais uma vez, que muito nos honra, né? Por favor, se cuide, né? Como a gente está tentando se cuidar na medida do possível, e que dias melhores possam vir até a semana que vem, doutor Cícero Munhoz. Com certeza, meu amigo. Um grande abraço aos nossos internautas, um grande abraço a você. Namastê. Namastê. É verdade, mudou completamente o nosso sistema hoje de cumprimento, né, minha gente? Então vocês viram aí, do ponto de vista técnico, né, a presença do Dr. Munhoz, que é muito importante. Eu agora vou ligar para o desembargador José Augusto Araújo Neto, né? Porque ele vai nos falar do ponto de vista legal. Eu já estou aqui com o celular, não gosto de perder tempo por causa do assunto que é muito importante. Do ponto de vista legal, como é que anda esse imbróglio aqui do governo do Rio de Janeiro? Que a gente, no geral, fala do macro, fala do Brasil inteiro. Mas eu acho que agora nós temos que falar, sinceramente, com relação ao Rio de Janeiro, porque é o que está acontecendo. Hoje, o Rio de Janeiro continua a ser, infelizmente, o segundo lugar que mais tem o contágio, né? Então, é aquela história. Estou chamando agora, vamos ver se vai, né? Eu acho que chamei, rapaz, o que eu fiz aqui? Eu estou me vendo, acho que, alô, doutor, tá chamando. Então, doutor José Augusto, para que a gente não perca. Como vai o amigo, tudo bem? Deixa eu só focalizar o amigo aqui bem, prazer em recebê-lo. Augusto Araújo Neto. Não sei se o amigo estava vendo o programa, viu naturalmente a opinião do Dr. Munhoz, né, a respeito dessa situação do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar ao amigo como é que ficamos, porque nós, cidadãos, estamos ao desamparo, essa é que é a verdade. Embora médicos extraordinários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem estão dando tudo de si e são excelentes e a gente tem que aplaudir sempre. Mas eu digo ao desamparo pela bateção de cabeça dos nossos governantes, né?
Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve essa notícia triste. Primeiro, o amigo deve ter ouvido de que o carrinho comprado, o tal carrinho para cirurgia, é apenas para as horas da cirurgia. Ele não se mantém. Então, ele não é um respirador. Quer dizer, compraram errado. Aí o atual, novo, porque era o cidadão, o doutor que era diretor do Hospital Gafreguinli, foi guindado à posição do outro que saiu, e saiu por incompetência, essa é que é a verdade. E vai tentar catar os cavacos. Agora, de repente, o governador Witzel vem de público dizer que rompeu com a Iabas. Mas a pergunta é, e eu queria que o senhor respondesse, agora que rompeu? Antes de chegar aí, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo a respeito de como favor. eu vi essas coisas. Até eu já falei também com você que eu achei que faltou liderança, faltou coragem, mas nós vamos chegar lá. Eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo, é o seguinte: eu, quando criança, sempre recebi a educação dos meus pais. Minha mãe, uma portuguesa, até analfabeta, mas que era de uma inteligência muito grande. Meu pai, um ferroviário, mas que tinham princípios morais, éticos, religiosos e legais. E ensinaram isso aos filhos. Os filhos, ninguém se envolveu em coisas de irregularidade. Nada. Mas quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 64, eu vim com 18 anos para cá. Cheguei aqui para trabalhar e estudar. Fiz um concurso para o Banco do Estado da Guanabara. Fui trabalhar no Banco do Estado da Guanabara, por concurso. Passei em 19º lugar de 7 mil e tantos candidatos. Então, eu ali conheci um amigo, Hamilton, que numa conversa um dia ele me disse que ele era um sujeito também exemplar, trabalhador, dedicado. Ele falou assim: minha mãe sempre falava o seguinte para mim: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E aquilo me marcou também na vida, serviu também como uma orientação de vida para mim, uma lição também. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Você tem que fazer o certo, o correto. E aqui no Brasil nós vimos nessa pandemia que nossos administradores adotam outro lema: tudo que merece ser feito, merece ser mal feito. Até para propiciar a corrupção que a gente vê aí. Não vamos ser ingênuos, não. Esses administradores públicos, não tem ninguém bobo ali nessa história. Não tem ninguém burro nessa história, não. São pessoas capazes de dar nó em pingo d'água. São inteligentes, são espertos. E por que não viram o que tinha que ser feito nesse país? Você lembrou até há pouco agora. É do presidente da República ao prefeito da cidadezinha do interior. Ninguém escapa. Não é? Ninguém escapa. Alguns escaparam, como você lembrou, o estado de Santa Catarina. Isso. Minas Gerais também, que teve um outro tratamento. Bem lembrado. Não é? Mas você falou a bateção de cabeça que começou com o presidente da República e o seu ministro da Saúde, que estava dando, no meu entender, no entender de pessoas técnicas, um tratamento correto à pandemia, querendo fazer o isolamento. Olha que o Brasil teve tempo suficiente para ver isso, porque o exemplo da Europa veio bem antes. Nós tínhamos tudo acontecendo lá de errado, que aconteceu na Itália, na Espanha, até na França, e nós tínhamos aquilo lá como exemplo do que não deveria ser feito. Depois eles tomaram o caminho correto, fizeram o isolamento rígido, em 6 semanas, 8 semanas eles saíram disso. Já estão voltando às atividades normais. E nós aqui, depois da 50 dias, nós continuamos ainda numa linha vertical crescente, o número de casos crescente, o número de mortes crescente, e agora não aguentando a pressão da sociedade, a pressão de empresários, então começa a se fazer uma abertura que eu não sei onde vai parar. Agora, tudo tem que ser, parece mal feito, né? Essa bateção de cabeça, o presidente sustentando por um achismo, ele não teve o cuidado de se cercar de especialistas, de chamar os governadores e falar assim: vamos tomar uma atitude para enfrentar essa pandemia, para resolvermos esse problema de propagação da doença o mais rápido possível, para que a economia volte a atuar o mais rápido possível. E a gente teria voltado em 8 semanas, se tivesse sido feito desse jeito. Ele não, começou a atuar contra os governadores, os prefeitos, foram ao Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal entendeu que cabia aos governadores e aos prefeitos, autoridades locais,
tratarem dessa matéria. E aí veio a falta de coragem. Primeiro faltou a falta de liderança de um chefe de Estado que deveria ter tomado essa liderança, ele que queria defender a economia, deveria ter tomado essa liderança de uma atuação uniforme em todo o país, uma atuação de unidade. Não houve. Daí cada um ficou fazendo uma coisa. Então, os governadores e prefeitos que passaram a atuar. E aí faltou a coragem de decidir. Porque para decidir é o seguinte, eu vou fechar tudo, só vou fechar as atividades essenciais. Tem que ter coragem para decidir. Nós vimos o governador de São Paulo, teve essa coragem? Não teve até hoje, meu Deus. Onde vai parar aquilo lá? Onde vai parar esse país que a cada dia, ontem o Brasil bateu o recorde de mortes outra vez? 1.342. Mortes. Quantas mortes foram? 1.342. 49, perdão. Nós estamos com 32.548 mortes ontem, hoje já é muito mais. Nós estamos com 584 mil casos, quase mais de 500 mil de casos de contaminação. É esse o quadro que nós temos. No estado do Rio estamos com mais de 6 mil mortes, com 59 mil casos. E as mortes aumentando, ontem aqui 324 óbitos, em São Paulo 327 óbitos, com mais de 8 mil mortes. Quer dizer, tudo isso por falta de coragem de decisão. Tem que ter coragem para decidir. Vou fechar e nós vamos resolver isso em 8 semanas. Como lá resolveram. Aqui faltou isso. Agora, faltou por quê? A gente está vendo o que faltou aí. A corrupção. 7 hospitais de campanha que teriam que ser entregues em 30 de abril. Nós estamos hoje no dia 4 de junho, 35 dias e nada até hoje. E já receberam mais de 200 e tantos milhões de reais. E queriam receber uma outra parcela que o Tribunal de Contas do Estado impediu que recebesse. Queriam receber mais sem entregando um só hospital que, como o Cícero Munhoz, o doutor Cícero Munhoz diz, não está funcionando em sua plenitude. 60%, eu ouvi falar até em 30%. Eu acho que é 30%. Quer dizer, cadê os respiradores, que aqui compraram 1.000 respiradores, entregaram 52 a 52 que não têm condições de servir a pandemia? Quer dizer, um desmando total. Agora, isso eu acho que vai ter que ter consequências sérias na área jurídica. Primeiro, na área administrativa, na área civil. Essa IABAS, que já foi afastada, tem que ser apurada a conduta dessas pessoas. Será que eles tinham condições de cumprir aquilo que eles contrataram? Se não tinham condições, eles estavam até assumindo o risco de matar as pessoas que procurassem os hospitais. Com consequências até criminais. Não seria absurdo focar isso. Consequências civis, com certeza, eles serão responsabilizados. Como é que contratam um negócio para entregar no dia 30 de abril? No dia 4 de junho só entregaram dos 7, 6 e um só funcionando muito mal. Quer dizer, é uma situação terrível, né? Você falou aí que diante dessa situação a gente vê o quê? Vê com um certo desânimo, né? Como é que nós vamos sair dessa pandemia? Que nós, se tivéssemos seguido o caminho correto, como lá se fez depois em Santa Catarina, que eles começaram uma abertura também antes da hora, mas depois fizeram rigidamente. Minas Gerais, que tem um número de mortes bem pequeno em relação aos outros estados. Se tivéssemos feito isso em cada estado, cada município, com consciência, com coragem de decisão, nós não estamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo. Triste, que as pessoas vão morrer. Eu vou ter compaixão disso. Eu vou sentir as mortes como estou sentindo as mortes desses 32 mil e tantos indivíduos que perderam a vida. Agora, tem gente que não, diz assim, morrer faz parte da vida, vai morrer mesmo. Será que quando morre uma filhinha de 10 anos, será que a pessoa não sente? Será que não sente? Ele não passou por isso, então é fácil dizer, não, morreu é o outro. Para ele é um número, não pode ser um número, meu Deus. Uma morte de um cidadão, a gente viu aí Jimmy Hall como morreu, a gente sente isso tudo, a gente vê os amigos morrendo, e a gente sente mesmo os desconhecidos morrendo, e a gente sente isso. E eu vejo a conclusão que a gente chega, você falou quase isso. Nós vamos terminar isso aí perdidos e mal pagos. É verdade, é lamentável essa constatação, mas é uma realidade que a gente tem que cobrar, porque o que nos resta é a nossa voz.
né? Das pessoas sérias, das pessoas que são capazes até de brincar, dependendo da situação, mas que são honestas e que merecem uma atenção maior, porque essa situação do governo que eu queria que o amigo enfocasse, do ponto de vista jurídico agora, porque a IABAS pretende recorrer à justiça para liberar os tais 200 milhões que foram sequestrados do pagamento da IABAS, por assim dizer. Agora, veja o amigo com experiência grande de desembargador, foi promotor, tudo isso e tal. Quer dizer, na sua avaliação, houve incompetência só ou, de uma forma muito clara, houve corrupção? Eu não tenho a menor dúvida que isso não é só incompetência, não. Para mim, eu tenho que, quando eles contrataram, já sabiam que não tinham condições de entregar esses 7 hospitais nessas condições. E saíram a campo sem ter o conhecimento para fazer a compra dos materiais e tudo. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados seriamente. Chega de meter a mão no dinheiro público e não dá em nada. Tem que responder por isso. Sonhar não custa nada. Vai à justiça lá pretender ainda receber. Eles que receberam 200 e tantos milhões. A contratação era de 830 milhões, passou para 770 milhões. Receberam já 230, não entregaram nada e querem receber o dinheiro ainda. Como, meu Deus? Eles vão ter que ser responsabilizados, isso vai ter que ser apurado, e eu tenho para mim que a corrupção já fazia parte desse esquema. Não vamos ser ingênuos. Na secretaria aqui do Estado, nós vimos o que aconteceu. Uma funcionária denunciou que estavam comprando por valores muito acima do preço. Ela foi afastada do cargo, Continuou o secretário subsecretário executivo da secretaria. Continuou, embora a acusação fosse contra ele. Acabou preso, está preso hoje. O outro subsecretário de saúde foi afastado e ficou tomando conta da situação da pandemia no Estado, com o grau, com a condição de subsecretário extraordinário. Quer dizer, por que ele não foi logo afastado? Claro. Depois acabou sendo afastado disso outra vez. Quer dizer, isso aí tudo a gente vê que tem um esquema de corrupção. Não estou acusando o governador, não estou acusando ninguém. Eu acho que isso tudo tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Indícios há suficientes para apuração. Perfeito. A meu ver. Muito obrigado, doutor José Augusto Araújo Neto, mais uma vez, por sua presença. Um grande abraço, até semana que vem. Um grande abraço e a todos aqueles que nos acompanham também. Um excelente fim de semana. Para todos nós. Pois é, gente, é a situação que a gente vê, de repente, só Cristo na causa, né? Só Deus na causa. Então chegamos naquele momento de oração, mas daqui a pouco eu vou ter um presente para vocês, acredito que seja, já, após a oração, mas eu não vou falar o que é, vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Pois é, eu falei com vocês que ia ter e vou ter um presente. Eu imagino que seja, porque quem gosta desse programa meu, desse tipo de programa, gosta do rádio, né? Gosta do rádio. Eu quero mandar um abraço para o Fernando Pereira, que está me vendo lá em Além Paraíba. Um abraço grande para você e para o Lenca. Um abraço para o Osmar Dubrec, nosso querido amigo, né? De tantas jornadas por aqui. Agora cada um na sua casa até as coisas mudarem, né? De qualquer maneira, um grande abraço também para o Fábio Barreto. Fábio, esse grande repórter, qualquer dia eu vou querer fazer uma entrevista contigo. Você vai me contar como é que aconteceu, o que acontece em alguns momentos da sua vida, tá bom? Vou fazer esse trabalho, vou ligar para ti e a gente vai fazer por aqui. Enfim, a todos vocês que estão em sintonia, o meu carinho, a Tônia Elizabeth lá em Miami, ao Marco Silva lá em Austin, no Texas, né? Um abraço grande também para Josualdo Oliveira, nos vendo em Manaus, na Amazônia. Que bacana, Josualdo. E são tantos os amigos que a gente tem mais é que agradecer. Mas eu não falei no presente? Falei. E não é um presente tátil, não é uma coisa que você possa... Não, é um presente intelectual. Eu descobri pelo seguinte, porque o rádio é algo extraordinário. O rádio foi e sempre será o pai da televisão, né? Acho que todos nós concordamos com isso. Houve uma época mágica aqui no Rio de Janeiro. Essa época mágica foi a época da grande rádio nacional, né? Que era ali na Praça Mauá, hoje está em outro lugar, ali na Gomes Freire, mas era na Praça Mauá. E acontece o seguinte, a Rádio Nacional ficava no prédio do jornal à noite, né? E era lá em cima, lá bem alto mesmo, 10º andar, 11º, 12º, uma coisa assim. E tinha, como eu cheguei aí nesse auditório, e tinha um auditório maravilhoso, porque na época a grande mola mestra da comunicação era as rádios, e a maior de todas era a Rádio Nacional. Muito bem, então na Rádio Nacional havia um grande comunicador chamado, eu estou falando e eu não mudei a tela. Se eu não mudasse a tela, não será possível vocês verem o que eu estou falando, mas já vou mudar agora direitinho. Então acontece o seguinte, havia grandes comunicadores. Muita gente surgiu ali, Calbi Peixoto surgiu ali, Emilinha Borba, Nora Ney, né? A nossa querida Marion Duarte também, com certeza. Todos andaram ali pela querida Rádio Nacional. E grandes comunicadores também, né? Como César Ladeira, nossa, tantos outros. E ela tinha também uma grande concorrente anos mais tarde, que era a Mairink Veiga. Depois teve também a Rádio Tupi, né? Mas eu vou mostrar para vocês, daí esse é o presente que eu falo, um dos grandes comunicadores na época que eu era menino, né? Eu acho que eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, 8 anos por aí, no máximo, nos anos 50 por aí, que era o César de Alencar. E o César de Alencar, eu peguei uma pérola dele cantando uma música para carnaval. E você vai observar 3 coisas interessantes. Primeiro, o comunicador cantando, que não compromete, não é uma maravilha, mas também não compromete. Segundo,
que era, foi filmado direto, talvez para um filme, eu não sei qual, do auditório da Rádio Nacional, que você vai ter oportunidade de ver. E terceiro, que para a época isso era uma revolução, ele com uma camisa absolutamente colorida. E então você vai ver agora o César de Alencar cantando O Que Eu Quero É Samba. Primeiro a imagem parada, que é para você observar o que eu vou dizer, porque ainda tem mais uma curiosidade. Quer ver? Deixa eu só passar a imagem para lá. Vamos ver. Ai, minha filha. Tem hora que... Vamos lá. Eita, voz. Voltou. Que loucura. Pera aí, só um minutinho, gente. Senão eu vou ter que virar essa imagem aqui. Ela cismou de... Agora sim, ó. Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, você me dá licença? Eu vou filmar o contrário. Estão vendo aí? Então, pois é, mas vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar. Esse é o César de Alencar. Você vai observar, vou botar o dedo aqui, ó. Esse microfone aqui é um microfone que não se usa mais. É o jacaré. Mas eu, como locutor, estou voltando aqui, mais ou menos, com muita humildade, pedindo carinhosamente para a imagem mudar. Mudou! Então vamos ver. O importante é não apavorar, não é, Fábio? Então vamos nós. Olha, veja aí o seu César de Alencar, lá 1950, por aí, uma coisa assim. O que eu quero é sambar. E repare também no público, no auditório da Rádio Nacional. Atenção, vamos pro som. O que eu quero é sambar. Controla essa morena, vem com jeito e traz pra cá, é samba. O que eu quero é sambar. Controla essa morena, vem com jeito, traz pra cá, é samba. O que eu quero é sambar. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar, é samba. O que eu quero é sambar. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar, é samba. O que eu quero é sambar. Controla essa morena, vem com jeito e traz pra cá, é samba. O que eu quero é sambar. Controla essa morena, vem com jeito, traz pra cá, é samba. O que eu quero é sambar. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar, é samba. O que eu quero é sambar. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar, é samba. O que eu quero é sambar. Olha só, eu vou até comentar com você, agora não dá mais tempo, desculpa, que hoje tem dia que a internet emperra, mas a gente está aqui nessa luta e essa foto foi tirada em 2012, foi quando eu lancei este livro aqui, 50 anos de comunicação, né? Agora já estou com 58 de comunicação, aproveita que eu estou chegando na reta final. Então acontece o seguinte, né? Esse livro, você encontra ele na Saraiva, saraiva.com.br, ainda encontra à venda, né? Então, e já tem algum tempo, a gente traz algumas recordações, algumas brincadeiras, e uma das coisas que eu nunca deixei de fazer na minha vida foi escrever. Eu adoro escrever, tenho coisas publicadas, tenho coisas não publicadas, tenho 2 livros que estão prontos aí, mas que eu não sei quando é que vão sair, até por causa da pandemia. E é muito importante, por quê? Porque a gente aprende de tudo, né, na nossa profissão de comunicação. E eu acho que tem 2 tipos de comunicador. Tem o comunicador papagaio, que na verdade ele tem uma voz linda, na maioria das vezes ele até é simpático, é agradável, mas tudo a pessoa tem que escrever para ele poder falar. E é um tipo de comunicação. O amigo que diz assim, não, isso não é comunicador, isso aí é apresentador. E tá certo. E tem outro tipo que como é que se diz? É aquele tipo de gente que produz,
que antes de comunicador é produtor. Eu sempre fui desse jeito, né? Eu sempre gostei mais de produzir as coisas. Com 18 anos eu era editor de um telejornal em Minas Gerais, né? Então eu adoro escrever, né? E vocês vão me dar licença que isso aí é o seguinte, isso aí é o celular da minha mulher. Minha mulher foi fazer umas compras e deixou o celular aqui. O celular está dizendo para ela que ela tem que acordar. Quer dizer, mas acordar agora, porque ela ia dormir um soninho que não dormiu. Mas eu acho que não atrapalha não, depois eu desligo isso. Então o resultado. Então nesse livro eu coloquei fotos das épocas que a gente trabalhou em televisão, um monte de coisas. E coloquei também alguns poemas. Acontece que alguns poemas são meio sem vergonhas, outros são meio depressivos, meio aquele cara que perdeu aquela mulher e tal. Ora, o escritor, e é engraçado que um dia uma fã pegou esse livro e falou assim: nossa, você viveu tudo isso? Eu falei: não, eu não vivi, eu imaginei, né? Eu imaginei. Então, mas eu acho que a postura do escritor, ela é parecida com a do ator. Porque a gente, como ator, e eu fui ator no início da minha carreira, você tem a oportunidade de viver muitos personagens que não são você, não é isso? E até um negócio muito curioso, porque eu costumo dizer que eu sempre fui sem vergonha pra pau. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa retraída, né? Mas no palco, por razões de vocação, fazia o que tinha que fazer, né? E o escritor tem a sua mão, né? Ele é um historiador da vida, né? E ele imagina as coisas. Então essa aqui é uma imaginável coisa. É um poema que eu vou ler agora no final do programa para você. Espero que você venha gostar. Olha lá, se chama Qualquer Dia Desses. Vou buscar-te qualquer dia desses, nem que seja na imaginação, para preencher esse vazio que deixastes, na certeza de viver mais um momento de ilusão. Vou buscar-te qualquer dia desses, na esperança de refazer o sonho acabado, de te encontrar ainda interessada e tentar te manter na minha estrada. Vou buscar-te qualquer dia desses, para te dizer que não quero mais lembrar os momentos que juntos passamos, e propor-te, atrevido, que saias da minha mente, de forma definitiva e irreversível, o único jeito que tenho de assumir de novo esse meu pobre e dilacerado coração. Claro, aí o cidadão chora, né? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigado, e se Deus quiser, amanhã estaremos aqui às 4 da tarde. Por favor, cuidem-se, usem máscaras, álcool gel, lavem bem as mãos, sejam felizes. Namastê.